Tudo bem, pessoal? Vamos ver eletricidade. Como eletricidade pode cair no Enem. Você pode estar até achando estranho o fato de eu estar fazendo uma questão de matemática falando de eletricidade, sabendo que geralmente eletricidade é cobrada dentro de física. Mas aí eu posso falar para você o seguinte: eletricidade você pode relacionar com matemática quando você trabalhar com equações de eletricidade e você tem que relacionar as grandezas que envolvem essa equação. Então você pode falar de proporcionalidade entre as grandezas dentro de uma equação de eletricidade, ou você pode falar, como nessa questão, de um aspecto mais interpretativo. E aí você tem que estar preparado para principalmente visualizar gráficos e tabelas. Beleza? Bom, nesse gráfico aqui, ele coloca um gráfico de intensidade da corrente elétrica e coloca um gráfico em que os valores acima do eixo horizontal, acima do eixo tempo, os valores da corrente são positivos e os valores abaixo do eixo horizontal são valores negativos. E vamos prestar bastante atenção no que o enunciado diz. Um desfibrilador é um equipamento utilizado em pacientes durante parada cardiorrespiratória com o objetivo de restabelecer ou reorganizar o ritmo cardíaco. O seu funcionamento consiste em aplicar uma corrente elétrica intensa na parte torácica do paciente em um intervalo de tempo da ordem de milissegundos. O gráfico seguinte representa de forma genérica o comportamento da corrente aplicada no peito dos pacientes em função do tempo. De acordo com o gráfico, a contar do instante que se inicia o pulso elétrico, a corrente elétrica inverte seu sentido após, vamos determinar depois de quantos milissegundos a corrente elétrica inverte o seu sentido. Mas antes disso, vamos relembrar o seguinte: estamos falando de um gráfico e nesse caso esse gráfico pode representar uma função. Vamos escrever aqui função e você precisa analisar o seguinte: quando a gente fala de função, geralmente temos um eixo horizontal x, um eixo vertical y. E dizemos também que se é uma função, y igual a f de x, ou seja, y é uma função de x, ou em outras palavras, x está dado em função, y está dado em função de x. Beleza? É interessante que você consiga ler isso aqui e entender o que ele representa. Muito bem? Beleza. E quando a gente tem um gráfico, por exemplo, uma curva, você tem que perceber o seguinte: para todos os valores desse gráfico que estão acima do eixo x, o valor de y ele é positivo. Para todos os valores de x em que o y está abaixo do eixo vertical, do eixo horizontal, a sua função ela é negativa. Tudo bem? Então, se a questão pergunta depois de quanto tempo a intensidade da corrente muda o seu sentido, você não precisa nem fazer conta, basta olhar e interpretar o gráfico. Do momento em que a corrente elétrica começou a ser transmitida até 3,9 milissegundos, toda a intensidade da corrente elétrica nesse instante foi positiva. Depois desses 3,9 milissegundos, o gráfico passou a ficar abaixo do eixo horizontal e então a intensidade da corrente passou a ser negativa. Você até pode olhar no seu gráfico que valores acima do zero no eixo horizontal representam lá 20, 40, 60, 80. E o único valor que está abaixo do zero, abaixo da origem, é o menos 20. Tudo bem? Então fica claro que a corrente vai inverter o seu sentido após os 3,9 milissegundos. Então, gabarito letra C, 3,9 milissegundos. Beleza? Em outros módulos a gente vai falar de função de primeiro e função de segundo grau, mas aqui o mais importante é que você consiga identificar e perceber o seguinte, que o gráfico da função ela pode ter seus valores positivos e negativos, dependendo se ele está situado acima do eixo x ou abaixo do eixo x, respectivamente. Beleza, galera? Bons estudos, até a próxima.